Que bom estar de volta com você, com a lição de número 10. Nesta semana, estamos tratando de um assunto extremamente importante: unidade e relacionamentos rompidos. Resumindo tudo o que discutimos nessa semana, ficam duas coisas. Primeiro bloco, a Bíblia fala de algumas pessoas que, apesar de serem cristãos, tiveram momentos de desavença entre eles. Então nós vamos ter 2 ou 3 casos que o autor da lição selecionou. E um segundo bloco, nós vamos estudar um pouquinho alguns princípios, alguns conselhos bíblicos que nos estimulam a reatar relações. Ou seja, princípios de um bom relacionamento, ou, melhor dizendo, princípios para a restauração de relacionamentos. Então, vamos para o primeiro bloco, que trata de exemplos de relacionamentos rompidos. O nosso autor colocou alguns deles. Um dos mais conhecidos, e você já sabe qual é, quando estudamos a lição do trimestre passado, nós passamos por este tema, que é Paulo e Barnabé, que a certa altura tiveram uma desavença, apesar de os dois serem pregadores do Evangelho, muito conhecidos no Novo Testamento, mas eles tiveram uma desavença por causa de João Marcos, aquele menino que se afastou deles durante uma viagem missionária, os abandonou, e Paulo não queria que ele se reintegrasse ao grupo, e Barnabé o enfrentou, e eles tiveram uma desavença de tal forma que surgiram duas duplas missionárias a partir daquilo ali. Então, esse é um exemplo que nos mostra que mesmo na igreja nós podemos ter momentos de tensão. Um segundo caso que o nosso autor levanta é a história de Paulo, quando estava em Roma, encontrou um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido do seu senhor, e isto, logicamente, gerou um rompimento de relacionamentos entre ele e o seu senhor. Mas Paulo conhecia o seu senhor, que era um cristão, e o livro de Filemão é um apelo à restauração do relacionamento que havia sido quebrado entre o senhor e o escravo fugitivo, o que naquela época naturalmente decorria dessa relação entre escravo e senhor. Imagine um escravo fugindo do seu senhor. Isto gerava um problema muito sério. Então, tendo isto em mente, nós podemos trabalhar agora com o segundo bloco da nossa lição. Você, logicamente, durante a lição com seus alunos, vai contar essa história de uma forma um pouco mais demorada, contando alguns detalhes, alguns requintes, e então você tem que fazer a aplicação disso. Porque não adianta contar a história de relacionamentos rompidos no Novo Testamento se você não tira dali e de outras passagens bíblicas princípios que possam ajudar as pessoas a reatar relacionamentos, a resolver conflitos, a superar desavenças. Então, o segundo bloco seria princípios para a restauração de relacionamentos. O primeiro deles é entender, o primeiro princípio, que Deus nos chama à cooperação e não à competição. E o autor da lição lembra muito bem, 1 Coríntios capítulo 12, onde se faz uma comparação da igreja com o corpo. Como o corpo tem vários órgãos, a igreja tem várias pessoas com diferentes dons, mas que todos devem trabalhar de forma unida para a pregação do Evangelho e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse é o primeiro conselho, entender que Deus nos chama para a cooperação e não para a competição. Muitas igrejas estão fragmentadas, quebradas, rachadas, partidas, porque as pessoas não entendem que a igreja é para a cooperação. Mesmo que, às vezes, nem sempre as pessoas estejam fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto ou o meu gosto pessoal. Mas, em nome desta unidade, nós podemos trabalhar e marchar juntos. Segundo ponto, segundo princípio bíblico para a questão de restaurar relacionamentos é perdão. E eu queria destacar algumas coisas sobre o perdão. O perdão, na verdade, é uma escolha que nós fazemos. Alguns ligam o perdão a sentimentalismo, alguma coisa que acontece e tal. Claro, o Espírito de Deus trabalha em nós, mas no fundo,
o perdão, o Espírito Santo toca para que a gente perdoe as pessoas. Todavia, o perdão é uma escolha nossa. Nós devemos escolher perdoar pessoas apesar das ações ou das atitudes delas. Ou seja, nós devemos tomar a atitude de perdoar e não ficar apenas esperando. Muita coisa na igreja poderia ser resolvida simplesmente se nós parássemos e decidíssemos, pela graça de Deus, perdoar. Sei que não é fácil, mas o Espírito de Deus pode nos ajudar. Segundo aspecto, ainda sobre o perdão, é que a mágoa não resolvida entre os membros da igreja prejudica a unidade do corpo de Cristo. Isto é uma realidade, isto é uma verdade dos tempos atuais. E por último, eu colocaria como letra C, ou o terceiro princípio aí de restauração de relacionamentos, a gente deveria sempre seguir Mateus 18, 15 a 17. O que fala Mateus 18? É aquele clássico texto de Jesus, quando diz que quando você tem algum problema com o teu irmão, ou o teu irmão tem um problema com você, uma desavença, você deve ir e conversar com ele. Se ele te ouvir, está resolvido. Se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas, disse Jesus. E se ainda não ouvir essas 2, 3 testemunhas, leve-o à igreja. Então, o assunto vai, digamos, numa gradação de coisas. O que acontece muito hoje é que as pessoas brigam, se encrencam, se complicam, e aí eles já correm para a igreja, correm para o pastor, e o pastor às vezes fica o tempo todo resolvendo encrenca, problema, tentando reatar relações em gente que não quer reatar. Gente problemática. E assim nós temos um atraso na pregação do evangelho. As coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, porque os obreiros de Deus, que deveriam estar pregando, estar evangelizando, estão resolvendo ninharias de membros de igreja que não entendem a sua função dentro da igreja, dentro do evangelho. E, para concluir, eu queria ler para você um texto que está no livro Obreiros Evangélicos, página 499. Eu vou ler, e eu gostaria que você lesse para a sua turma, para a sua unidade também, e discutisse alguma coisa sobre esse trecho aqui de Ellen White. Diz assim: não permita que seu ressentimento, aquela raiva que a gente tem dentro da gente, né, se torne maldade. Não deixe que a ferida inflame e contamine o que está ao redor com palavras venenosas que manchem a mente daqueles que as ouvem. Não permita que persistam em você e neles pensamentos de rancor. Vai ter com seu irmão e em humildade e sinceridade resolva com ele o problema. Olha que texto bonito, mas ao mesmo tempo profundo e ao mesmo tempo desafiador. Seria interessante ler com a unidade e tentar fazer uma aplicação prática disso para eles. Que Deus abençoe. Na semana que vem a gente se encontra aqui estudando um pouco mais sobre a unidade da igreja em Cristo. Um abraço e até lá.